Oi, meu nome é Catarina e eu vou falar sobre esse país, que para quem não sabe é o Canadá. Vou começar pela sua colonização. Os primeiros habitantes do Canadá eram aborígenes, que provavelmente eram de origem asiática, teriam atravessado de um continente para outro por uma faixa de terra entre a Sibéria e o Alasca, há cerca de 30 mil anos atrás. Porém, a colonização de verdade só foi iniciada em 1554 pelos franceses, quando desembarcaram no Golfo de São Lourenço, e essa região ficou conhecida como a Nova França. E na mesma época, o Império Britânico também foi explorar o Canadá, só que eles ficaram na costa oeste. Uma hora ou outra, esses dois iam se encontrar, e isso aconteceu durante o século XVIII, desencadeando vários conflitos por domínio de terras e até originar uma guerra entre as duas potências. Até que em 1763 os franceses assinaram o Tratado de Paris e cederam seus territórios aos ingleses, acabando com os conflitos. Somente em 1982 que o Canadá obteve sua total independência. Muitas pessoas não sabem, mas o Canadá é um país bilíngue. Sua língua oficial é tanto o francês quanto o inglês. E o motivo disso foi porque sua colonização foi feita tanto por britânicos como franceses. Relevo. O país apresenta três principais relevos. No oeste, as montanhas rochosas, desdobramentos modernos. Na região central, as planícies, que são utilizadas pela agricultura moderna tecnificada. No leste, ocorrem as montanhas velhas do período pré-cambriano, ricas em minérios e com um elevado potencial hidrelétrico. Hidrografia. No território canadense estão o rio São Lourenço e parte de um grande reservatório de água doce, a Bacia Hidrográfica dos Grandes Lagos, que tem cerca de 250 mil quilômetros quadrados. Mais de 40% da população canadense vive próximo a essa bacia, que é de extrema importância econômica. Vegetação e clima. O gráfico ilustra um panorama da vegetação canadense, onde é possível observar a predominância da floresta boreal, taiga, típica do clima subártico. Outros tipos marcantes de vegetação são a tundra e as montanhas rochosas. O clima predominante é o temperado continental, com invernos muito frios, além do polar no norte e o de montanha em regiões rochosas. Em geral, o Canadá é um país frio. População. A população do Canadá, de acordo com os dados do site que está aparecendo aí, porque eu não sei falar, é de 38 milhões. O Canadá tem uma área com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior país do mundo, perdendo somente para a Rússia em extensão. Densidade demográfica. Mesmo tendo toda essa área, o Canadá tem uma baixa densidade demográfica, sendo de aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição populacional no território canadense é altamente desigual. Enquanto no norte a densidade demográfica chega a ser negativa por conta das altas temperaturas, a fronteira canadense com os Estados Unidos apresenta grande concentração populacional. IDH. O Canadá é um país desenvolvido. Possui um alto índice de desenvolvimento humano, 0,888. Economia. A moeda do Canadá é o dólar canadense. A agricultura, pecuária e pesca são atividades do setor primário da economia do Canadá. Juntas, representam 3% do PIB, Produto Interno Bruto, do país. No setor secundário, a manufatura, fábricas de automóveis e peças de aviões, por exemplo, a mineração e a construção civil correspondem a 20% da riqueza produzida anualmente. Os 60% restante do PIB canadense provém do comércio, turismo, transporte, energia e da prestação de serviços. Olá, meu nome é Vitor e, em contraparte, minha amiga Catarina, apresentarei sobre a maior potência conhecida do mundo. Possui uma área de 9.371.175 km², uma população que abrange pouco mais de 328.751.657 habitantes. Sua distribuição populacional é de 33,22 habitantes por quilômetro quadrado. A grande extensão territorial confere ao país uma elevada biodiversidade
e o encontro de diversas etnias, contribuindo para uma cultura riquíssima repleta de particularidades em cada região do país. A língua oficial no país é o inglês. Contudo, é válido ressaltar que não há um idioma oficial em nível federal. A moeda principal é o dólar americano. No período de descoberta das terras estadunidenses, o território norte-americano era habitado por indígenas. Com a chegada dos colonizadores, houve uma disputa por territórios, gerando diversos conflitos entre os povos nativos e os europeus. A costa leste dos Estados Unidos, ao ser colonizada, foi também dividida em territórios, conhecidos como 13 colônias, por volta de 1607. Declararam sua independência da Inglaterra no ano de 1786, no dia 4 de julho, formando o que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. Vamos falar sobre as características naturais. Na porção oriental dos Estados Unidos, destaca-se uma estreita planície costeira. Da porção central do estado de Nova York ao estado da Geórgia, destacam-se os Montes Apalaches, de origem antiga, que foram submetidos a um longo processo erosivo. Na porção central do país, a Grande Planície é formada por sedimentos de várias origens e constitui a principal unidade de relevo dos Estados Unidos. As montanhas rochosas, que são terciárias, dobramentos modernos, estendem-se de Montana ao Arizona e apresentam grandes altitudes. A hidrografia norte-americana apresenta grande riqueza em rios e lagos, com destaque para o rio Mississippi e seu afluente, Missouri, que formam a maior bacia hidrográfica do país. Localizada nas planícies centrais e que drenam grande parte dos cursos fluviais do território norte-americano, o clima temperado continental úmido possui temperaturas mais baixas, invernos longos, na fronteira com o Canadá e na região dos Grandes Lagos, no centro-leste, e ao sul os verões são mais longos. As florestas temperadas com folhas decíduas predominam nas áreas mais úmidas, e, na Grande Planície, destacam-se as pradarias. O clima subtropical úmido é predominante no sudeste, com chuvas abundantes no verão e invernos amenos. No sudeste e na Flórida encontramos as florestas subtropicais e tropicais. No centro-oeste predominam os climas secos, áridos e semiáridos. As estepes são típicas das regiões semiáridas. Nas áreas de maior altitude predomina o clima de montanha. Agora focando um pouquinho mais na população, há uma grande diversidade de grupos étnicos no país, o que confere à nação uma grande diversidade cultural também. As cidades mais populosas são Nova York, Los Angeles, Chicago e Dallas, onde a maioria dos estadunidenses vivem. Terceiro colocado no ranking mundial, os Estados Unidos têm a taxa de índice de desenvolvimento humano em 0,937%. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, em volume de PIB de 2020, apresentando destaque nos diversos setores econômicos. A economia norte-americana funciona totalmente dentro dos parâmetros capitalistas. Seus principais setores econômicos são indústria, tecnologia, finanças, agricultura, mineração e turismo. Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, o país é a terceira maior economia exportadora do mundo. Curiosidades. Existe alguma rivalidade entre os canadenses e americanos? Existe, mas não é tão forte quanto alguns podem imaginar. Pense mais na rivalidade entre seu time de futebol com o oposto, por exemplo, o Brasil e a Argentina. A rivalidade que existe é totalmente de boa índole, mas ainda há discrepância nas formas de tratamento. Afinal, é raro encontrar uma pessoa que mora no Canadá que nunca tenha visitado os Estados Unidos. É comum encontrar um americano que não tenha visitado o Canadá. No fim de tudo, essa forma esportiva de se direcionar ao vizinho resume-se numa simples interação de pessoas diferentes.